Nós temos conversado muito sobre o mundo pré-adâmico e outros assuntos da Bíblia. É uma pessoa que vale a pena a gente conversar com ele. E eu creio firmemente que nós já tivemos um mundo antes desse. Vamos começar, pastor Mesquita, por Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus é o que está acima de nós e a terra é a que está no nosso nível. Muito bem. A palavra do Senhor diz logo no versículo seguinte que a terra era sem forma e vazia. Mais tarde, quando você ler em Gênesis, você vai encontrar que Deus chamou a porção seca terra. Então, se ele disse, Gênesis 1:1, terra, é porque a porção seca já existia. O que aconteceu? Houve um dilúvio sobre a terra. Houve uma destruição sobre a terra. E então, Gênesis 1:3 começa a recriação da terra. Gênesis 1:1, criação. Gênesis 1:2, recriação da terra. E então nós temos, no livro de Gênesis, 7 vezes a palavra bara. 7 vezes. Que é uma palavra que exprime que algo foi criado do nada. Mas aparece outras vezes, outras palavras, como quando a palavra do Senhor diz: haja luz e houve luz. Esta palavra haja, nós encontramos 1497 vezes em toda a Bíblia. E a palavra haja no original ali não quer dizer criar do nada. É uma ideia como nós temos aquela questão que houve entre os pastores que estavam discutindo e os parentes se reuniram e disseram: não haja contenda entre nós, por causa dos nossos pastores. Aquela história que a gente conhece tão bem. E sempre que aparece na Bíblia a palavra haja, não quer dizer criação. É o aparecimento de alguma coisa que a gente não estava vendo. Muito bem. Então, quando Deus disse haja luz, o sol já existia. Mas por que havia escuridão sobre a terra? Porque na palavra do Senhor, escuridão é sempre sinal de julgamento, de ira de Deus. Não é criação, é julgamento. Muito bem. Então, depois nós temos a palavra asa, que ocorre 2633 vezes. Está aqui. É sempre a palavra feito e não criado. Não é criado. É uma coisa feita, já de alguma coisa que existia. Depois nós temos um assunto, uma palavra que é fundamental nesse assunto. Esta palavra aqui, replenish. Quando Deus disse para encher a terra, ele usou no original essa palavra replenish, que significa repovoar. Como também quando Noé saiu da arca, Gênesis 9, nós temos novamente a palavra replenish, que é repovoar. Não é povoar. Porque Deus diria para Adão e Eva repovoar a terra se não tinha existido ninguém até então? Significa que já houve uma raça antes de nós. E então nós encontramos em Isaías 14, versículo 12 a 14, assuntos que falam sobre alguém que foi lançado do céu. Assim, eu diria aquele assunto quando fala sobre a estrela da manhã. É isso que eu quero dizer. No original, estrela da manhã é Satanás. Eu tenho acesso à Bíblia João Ferreira de Almeida, de 1819, e tenho também acesso à primeira cópia dele,
que foi, não consigo lembrar agora, mas em 1600, quase no final do ano 1600 para 1700. E lá a Bíblia diz claramente que a terra estava sem forma, não diz a terra era sem forma. Então agora, meu amado irmão, além disso, nós temos outras perguntas. A ciência diz que houve um grande dilúvio sobre a terra. A Bíblia também diz que houve um grande dilúvio, porque o mundo estava coberto pelas águas, diz a Bíblia. Deus então não teria feito a terra, ele teria feito o mar. Mas a Bíblia diz que ele fez os céus e a terra. Muito bem. Então, a ciência diz que houve dilúvio, a Bíblia diz que houve dilúvio, e temos outros fatos que estão ocorrendo agora, como o aparecimento dos dinossauros, dos ossos dos dinossauros, especialmente encontrado em climas frios, como o Alasca. O dinossauro era um animal que vivia no clima quente e se encontra hoje ossos, carcaças de dinossauro no Alasca. E muitos outros têm aparecido de milhões de anos. O que é que nós vamos dizer sobre isso, meu amado irmão? Que eles não existiram? Quando que em Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 3, que aparece dinossauros? Quando? É porque esses animais pertenciam ao mundo pré-adâmico. Aquela experiência Vatohu Bohu, que significa a terra tornou-se vazia. Não quer dizer que ela foi criada vazia. E aí nós perguntamos, quando é que o rei de Tiro esteve no Éden de Deus? Porque o Senhor diz que aquele versículo é sobre o rei de Tiro. Quando? É dupla referência que está acontecendo ali. Quando que ele esteve no Éden de Deus? Quando ele se vestiu com pedras preciosas? Quando que ele foi querubim ungido? Quando que ele foi lançado sobre a terra, se ele nunca esteve no céu? Lei da dupla referência. Estrela da manhã, diz no original, Satanás. O amado irmão corre um risco muito grande. Qual é o risco? A ciência caminha para frente. Mais fósseis nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir mais fósseis. E aí como é que fica? O Senhor afirmando que não existiu o mundo pré-adâmico. Replenish, a presença dos dinossauros na Terra que ninguém pode negar. E eu creio que já houve um mundo pré-adâmico, um mundo antes deste. E a minha base é a Bíblia. É claro que ninguém vai perder a salvação por causa desse tipo de assunto. Não, ninguém vai perder. Mas o mundo pré-adâmico é um assunto emocionante e eu gostaria de continuar com o assunto. Para início da minha palestra de hoje, eu vou ler Isaías 45, versículo 18, que diz: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Porque Gênesis 1 e 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu que está acima de nós, terra que está no nosso nível. Versículo 2, Gênesis 1 e 2 diz que a terra estava desolada, estava vazia, e havia águas sobre o abismo, coisas dessa natureza. Então, aquilo não é terra. Não, aquilo é a água. Então, houve alguma coisa entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Também,
A palavra do Senhor diz Jeremias. Jeremias capítulo 4 diz: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Agora, palavra do Senhor. Quando que isto aconteceu? No dilúvio de Noé, tinha homens, tinha pássaros, tinha elefantes. Todo mundo animal estava lá. A família de Noé também estava lá. Mas aqui, Jeremias, nesta visão, ele diz que não havia nenhum homem. Isto, segundo a palavra do Senhor, é entre o espaço de Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. E também nós temos na palavra do Senhor, no original, uma expressão que é muito forte. Esta expressão aqui. Tohu va bohu. Que significa que a terra se tornou vazia. Aqui embaixo está, vazia. Então, por que ela se tornou vazia? E por que havia escuridão? Escuridão, na palavra do Senhor, é sempre sinal de juízo, de julgamento, de ira de Deus. Nós temos outros fatos também, que são até fora da Bíblia, mas eu gostaria de chamar a atenção. Digamos, petróleo. A pergunta é, será que em 6.000 anos nós poderíamos ter petróleo? Os cientistas, os geólogos, eles dizem que o petróleo está em bacias de rochas porosas. Completa este ano a OPEP 62 anos. Foi criado em 1948. Antes, o petróleo era controlado por companhias americanas e companhias inglesas, chamadas as 7 Irmãs, que estavam no Oriente Médio. Depois de muita luta, eles conseguiram registrar a OPEP, que controla o óleo no Oriente Médio. A pergunta é, se os cientistas dizem que leva milhões de anos para que o petróleo seja formado, de árvores, de animais que foram soterrados e outras coisas desta natureza, que também há outras ideias além destas, mas que leva milhões de anos, é um risco dizer que em 6.000 anos nós temos petróleo. Não, é impossível. Também o caso dos diamantes. Diamante é o material mais resistente que existe. Nada arrisca o diamante. Material extremamente importante, muito lindo. E os cientistas também dizem, os geólogos dizem que é impossível que carbono pudesse chegar ao ponto, em 6.000 anos, de tornar-se diamante, que carvão pudesse se tornar diamante. Impossível. O tempo não permite. Também nós temos a comunidade Monte Verde, no Chile. Está aqui. Esta comunidade, segundo os arqueólogos, existe provas suficientes para garantir que tem de 12 a 13 mil anos. Se o mundo só tem 6.000 anos, nós temos que pensar que houve um espaço entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, quando a terra se tornou vazia. Deus, a palavra do Senhor diz que ela se tornou vazia. Não é nenhum escritor que afirma isso, é a palavra do Senhor que afirma. Se nós cremos nos jornais, nos livros que lemos,
Porque não cremos na Bíblia.